Pode Respirar, um podcast que vai ajudar o seu filho a respirar melhor. Olá! Está no ar mais um episódio do Pode Respirar, o podcast que vai ajudar o seu filho a respirar melhor. E hoje eu tô aqui com uma colega muito querida para conversar um pouquinho sobre um assunto que deixa os pais muito aflitos, que são as infecções respiratórias de repetição. Eu sou a doutora Semi, sou médica alergista e imunologista adulta e infantil. Olá, Semi. Eu sou a Débora, pediatra, infectologista. E vamos então, abordar esse tema muito polêmico. É um tema que eu gosto bastante e muito frequente na rotina do nosso consultório, tanto meu quanto seu, né? E Exato. é um tema que fica ali na intersecção do infectologista e do imunologista. Então, vamos lá. É isso aí. Bom, Dé, eu queria para a gente começar, que você respondesse, para os nossos ouvintes, o que são, as infecções respiratórias? O que define esse tipo de infecção? Bom, as infecções respiratórias são as principais infecções que levam as crianças ao pronto-socorro, no mundo. Os vírus respiratórios, eles causam os sintomas de coriza, tosse, também concomitante a esse acometimento das vias respiratórias. Muitas vezes também dão sintomas que a gente chama sistêmicos, como dor de cabeça, dor no corpo, febre. Mas o que predomina são sintomas de via respiratória. Então, é o escorrimento nasal, é a obstrução nasal, é a tosse, a dor de garganta, que muitas vezes associada ao quadro, causa ou consequência, E para diferenciar isso de um quadro alérgico, o que denota, assim, fica mais evidente que é infeccioso, é a presença desses sintomas sistêmicos. Então, é uma tosse com febre, é uma tosse com dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, dor em quebradeira. Normalmente, os quadros infecciosos, eles têm uma historinha, um começo, um meio e um fim. Então, o começo a gente chama pródromo, que às vezes pode ser só febre, pode ser só a coriza, só a obstrução, que normalmente dura uns 2, 3, 4 dias. Depois vem o sintoma principal, que às vezes é a tosse, é a secreção, A febre defervesce ali, se é viral, por volta do 3º, 4º, às vezes 5º dia. E depois os sintomas catarrais acabam reduzindo ali por volta do 7º, 10º, 14º, 14º dia. Então, é esse o quadro que todo mundo já passou, Porque é impossível a gente viver sem ter infecção respiratória. O que deixa evidente o quadro viral é o fato de ser autolimitado, Então, de resolver espontaneamente, mas nem sempre o fato de ser viral significa que é leve, Sim. Porque a gente tem aí pandemias de vírus respiratórios, infecções gripais, influenza, covid, que são gravíssimas, Então, a gravidade não é o que diz se é viral ou se é bacteriano, mas sim o fato de ser autolimitado. E pegando o gancho disso que você falou, é extremamente importante porque, às vezes, muitas infecções virais, elas evoluem pior do que uma infecção bacteriana. Então, geralmente, as pessoas, elas têm uma ideia um pouco distorcida sobre isso, que, não, que se é bactéria é muito pior. Não, muitas vezes os vírus, eles acabam levando a consequências, a algumas outras doenças de complicação, como encefalites, meningites, que são muito mais graves, que são tão graves quanto se fossem por uma infecção bacteriana. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência, Sim. Muito bom, Dé. Para você ter uma ideia, dados do Ministério da Saúde, Em 2024, nesse ano, já foram notificados 53 mil casos Bastante. de síndrome respiratória aguda grave, que é aquela infecção que vai para o hospital, que precisa de oxigênio, que vai para uma UTI. E 3.700 óbitos, Nossa. Por síndrome respiratória aguda grave notificados, fora aqueles que não são notificados. Exato. Então, isso é um ano que não tem nada de diferente, Não está tendo pandemia, nada
fora do habitual. Então, assim, é a principal causa que leva ao pronto-socorro, são coisas do dia a dia, a gente tem que aprender a lidar e tem que saber identificar, apesar de não serem doenças diferentes, né, que têm remédios milagrosos, mas a gente tem que saber identificar a gravidade. Ah, ótimo. Mais uma vez, né? A Débora é maravilhosa, né? Porque ela sempre vai deixando e a nossa cabeça vai pipocando aqui, né? Ela falou ali sobre remédios milagrosos, né? Então, seria interessante também a gente trazer para eles essa questão de se eu tenho uma criança ali que está com um quadro viral, né? Tem algum remédio para eu dar, para impedir com que essa infecção, ela, por exemplo, ela evolua, né? Porque muitas vezes as mães elas ficam angustiadas, a criança começou hoje com a escorredeira no nariz, começou a espirrar, fica meio molinha, já liga ali pro pediatra, olha, porque o fulaninho começou a ficar doentinho, tem algum remédio, algum xarope para dar para impedir com que ele evolua? A gente, né, no consultório, eu sei que muitos pediatras já têm esse hábito, né? Às vezes até na primeira consulta de pediatria, a gente já tem tido o hábito de orientar a lavagem nasal desde bebezinho, né? Às vezes com um dispositivo, né, que vai fazer um fluxo contínuo direcionado para evitar, né, complicações como otite, às vezes um alto fluxo numa criança maior, que já tem uma via aérea anatomicamente melhor. Mas a lavagem nasal já está incorporada na família, incorporada Sim. na rotina pediátrica e, sem dúvida, é uma forma muito importante dessa secreção produzida pela infecção respiratória viral não ficar parada. Porque é verdade, né, que as infecções bacterianas são gripes mal curadas. É verdade, o dito popular é muito sábio, né? Porque as infecções virais, que são as mais comuns, elas abrem a portinha para as bactérias, muitas vezes colonizantes, causarem infecção secundária. Uhum. Então, por exemplo, o pneumococo, que é o principal agente bacteriano causador de sinusites, otites, pneumonias, né? A bactéria que a gente mais tem que ter medo no mundo é esse pneumococo. Ele anda de mãos dadas com influenza, né? Com Covid, nem tanto, mas com influenza principalmente. E causando infecção secundária. Então, eu pego uma influenza, pego uma infecção viral, produzo secreção. Essa secreção fica parada ali no meu seio da face, na minha rinofaringe. O meu pneumococo colonizante, que mora aqui no meu nariz, entre o nariz e a garganta, percebe ali aquele momento. Aquele ambiente propício, né? Rompe barreira e causa infecção secundária. Então, depois de 2, 3 semanas de uma gripe, vem a pneumonia, vem a sinusite, vem a otite. E porque foi suscetibilizada a infecção secundária bacteriana pela infecção viral primária. Então, não deixar a secreção parada, fluidificar, manter o ambiente limpo, higienizado, a casa limpa, né? Tudo bem arrumadinho, é uma forma da gente impedir a infecção secundária. E uma outra forma, né, a gente se manter imunizado, porque quando eu tomo vacina para o pneumococo, eu mudo a minha colonização. Aqueles agentes que estão ali naquela minha vacina com 10, 13, 15 bichos, né? Aqueles que estão contidos na vacina, eu vou estar protegida, eles não vão morar na minha casinha, né? Então, eles não vão cair na minha circulação e não vão causar infecção. Então, eu mudo a minha colonização, isso é muito importante, né? Então, a vacinação é a forma mais eficaz de se manter protegido contra infecção secundária. Alguns bichos são extremamente mutantes, né? Influenza é um vírus mutante. Eu posso tomar vacina de gripe hoje e pegar a infecção pelo vírus influenza, porque não coincidiu o vírus que está na vacina com o vírus que circulou naquele momento que eu peguei, né? Então, nem sempre dá 100% para esse vírus, né? Mas é importante eu ir construindo ali uma biblioteca de anticorpos para que eu tenha cada vez mais
a chance de estar protegido contra esses vírus, principalmente os mutantes, Covid, influenza. Nossa, maravilha, viu, gente? E aí, né, dito tudo isso que a Dé falou, eu queria trazer para vocês algumas coisas assim com relação ao que os pais pensam, né? Que sempre quando a criança tá doente, ou se a criança fica ali mais doentinha, que ela tem algum problema de imunidade baixa. E agora, né, puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado, né, com a questão aí imunológica, não, gente, não são todas as crianças, né, que têm infecções recorrentes, que vão ter algum problema de imunidade. Quando a gente pensa que aquela criança ela tem algum problema imunológico, né, um erro inato da imunidade, que é o termo atual utilizado, antes a gente chamava de imunodeficiências primárias e hoje a gente chama de erros inatos da imunidade. São aquelas crianças que elas evoluem mal, né? Então, é aquela criança que ela pega uma gripe e ela evolui com uma otite muito importante, que ela precisa de um antibiótico que não faz efeito, por exemplo, na maioria das crianças. Então, ela precisa de um antibiótico que pegue um número maior de bactérias. É aquela criança, por exemplo, que ela faz uma pneumonia e ela evolui, por exemplo, com um derrame pleural, que é a água no pulmão, que precisa drenar, que ela precisa ir, por exemplo, para uma UTI, né? Então, são aquelas crianças que elas evoluem diferente da maioria. Então, essas crianças que elas ficam doentinhas e que elas evoluem com uma certa gravidade do quadro, são as crianças que a gente precisa, poxa, será que tem alguma coisa aqui? Né? E aí a gente faz uma triagem imunológica, conversa com o infectopediatra, né? E vai ali alinhando, né? Fazendo essa investigação para de repente ter um tratamento muito mais direcionado para essa criança. E aí eu queria perguntar para a Dé, em seguida, quais as principais causas, né? Acho que ela já até falou um pouquinho ali de infecções respiratórias, né? Sim, como a gente comentou, né? Os principais agentes são o vírus sincicial respiratório, né? Causador da bronquiolite. Eu acho que ele é um vírus que a gente tem que ficar sempre atento. Existe muito a questão da sazonalidade, né? Então, mais relacionado a países de clima temperado, em que o outono e o inverno são ali de maio a agosto, é mais certinho, né? Então, em países de clima tropical, existe um segundo pico na primavera, que a gente sente de VSR. O vírus influenza, da mesma forma, ele também tem alguns picos fora de época, né? Então, a gente está tendo agora muito influenza B, que sempre tem na primavera. Então, também é um vírus que é uma sazonalidade meio fragmentada. O rinovírus, que é o principal, sem sazonalidade, que acontece o ano inteiro e que muitas vezes evolui com bronquiolite também, né? E os outros menos frequentes, adenovírus, metapneumovírus, o próprio coronavírus não pandêmico, é um vírus de circulação endêmica, né? Então, para infecções virais respiratórias, esses são os principais agentes, né? Mas também temos as bacterianas, né? As infecções respiratórias bacterianas. Uma coisa legal, né, que você comentou, essa parte das infecções de repetição respiratórias e o risco de imunodeficiência. Hoje em dia, né, graças a Deus, devido a toda a terapêutica, a gente não vê tanto criança com transmissão vertical pelo vírus HIV. Mas há 20 anos atrás, né, Semi, quando a gente estava saindo da faculdade, a gente ainda via esses quadros e a principal sintoma que a gente via de imunodeficiência adquirida, né, porque eu vi adquirida, você vê mais congênita, né, a criança que nasce com baixa imunidade. Sim. E eu cheguei a ver bastante as crianças que adquiriam doenças que comprometem a imunidade infecciosa, que no caso é o HIV. Era pneumonia e otite, né? Então, a gente percebia que a criança que não ganhava peso, baixo ganho ponderal, né? Era uma coisa evidente. Então, quando vem aquela criança que sempre ganhou peso, né? Que pegou uma pneumonia, ou que é resfriado, que não toma antibiótico de amplo espectro, que não complica, que não interna, né? Aí você já olha diferente. Agora, se aquela criança
que não ganha peso, né? Que faz um derrame pleural, um empiema, que supura o ouvido 8, 10 vezes por ano. Uhum. A gente sempre acende a luzinha, assim, para esse tipo de infecção, porque as infecções respiratórias mais importantes também tem que alertar a gente. Agora, gripes, bronquiolites, laringites não estão dentro das principais suspeitas. Estão muito mais relacionadas, né, como você comentou inicialmente, nessa suspeita mais para quadros alérgicos Sim, do que para quadros de imunodeficiência, né? isso. E geralmente essas crianças, embora elas fiquem ruinzinhas, né, de um quadro viral, enfim, elas saem da infecção Sim, bem. E sim, isso eu até costumo falar para os pais no consultório, né? Então vamos fazer um comparativo, né? A criança que tem imunidade baixa é aquela que ela vai evoluir mal. Se sim. a sua evolui igual a maioria das outras, né? Que sai bem, dura ali 10 dias, chatinho, é chato, né? Nós Uhum, temos filhos, a gente sabe o uhum. quanto que é ruim, quanto que a gente fica angustiado. Mas essa criança é a criança que consegue combater o quadro infeccioso Sim. com sucesso, né? Com uma boa resposta, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui, né? Sobre quando diferenciar e sobre quando suspeitar de que a gente pode estar à frente de uma criança que tenha aí um erro inato da imunidade. Eu recebo muitas vezes, né? Até uma pergunta que eu quero fazer para você. Essa demanda, né, da investigação. E, lógico, a gente tem uma visão, eu tenho uma visão mais pontual, né, para as doenças infecciosas que possam estar causando os sintomas recorrentes, e com certeza a sua visão é mais voltada a isso, né? Então, essa questão da investigação, quando que seria esse momento, na sua percepção, que dentro desse contexto que você está falando, né? Que a criança está vindo com essa recorrência, qual é esse momento, essa hora exata de fazer necessariamente essa investigação para imunidade? Bom, então, primeiro que a gente precisa entender de tudo, né? Que quando a mãe está ali gestando a criança, né? Aquele sistema imunológico, ele tá ali se desenvolvendo, mas ele ainda não está pronto, né? Então, existe, né, a passagem de alguns anticorpos. Os anticorpos são as célulazinhas que fazem a nossa defesa, né? Que trazem a imunidade contra os principais patógenos, vírus, bactérias, enfim. Então, quando a mãe está gestante, né? Então, existe passagem do anticorpo materno da mãe para o feto. E aí, a criança, ela nasce, né? Com o nível desses anticorpos ali mais altos, né? A gente tem um pico desses anticorpos, só que esses anticorpos, eles não se mantêm, né? Então, eles têm uma certa queda para que os anticorpos da própria criança, né? Possam começar a subir e a criança começar a ter as suas próprias defesas juntamente ali, né, com as vacinas que você vai falar depois, a gente está ansiosíssimo, inclusive, para que tenha ali essa questão da imunidade, para que essa imunidade ela seja eficaz, né? Então, geralmente, quando existe a queda desses anticorpos maternos, culmina com o momento em que a criança entra na escola, né? E aí, gente do céu, esse negócio de entrar na escola é difícil, viu? Porque, assim, a criança, ela não está com o sistema imunológico maduro, né? Porque o sistema imunológico, a gente sabe que ele vai amadurecer ali, né? Por volta de 3 anos e meio até os 4 anos, tá? Então, a criança, ela está muito exposta. Então, ela pega algumas infecções com mais frequência. E aí, como eu falei anteriormente, a maioria, né, a esmagadora maioria das crianças, elas vão adoecer por conta do contato, porque elas ainda não têm imunidade para a maioria daqueles vírus ou bactérias, não tomaram todas as vacinas ainda, né? Então, elas estão ali mais expostas. E, sabidamente, né, as crianças que vão à escola, elas têm o dobro de infecção, né, de crianças que não vão à escola. Né? Então, um exemplo, tá? Depois a Dé até me corrige, porque ela gosta de números, eu não gosto de números. Então, vamos lá. Crianças que não vão à escola, elas adoecem em média de 8 vezes ao ano. As crianças que vão à escola é o dobro. Gente, um ano tem 12 meses. A criança ficar doente 16 vezes no ano é praticamente ficar doente 2 vezes no mês. Mas é a realidade.
é o que acontece. Então, essas crianças, mesmo as que adoecem 16, 20 vezes no ano, a maioria delas são imunocompetentes, ou seja, elas não têm nenhum problema na imunidade, porque elas adoecem e elas conseguem debelar aquela infecção de maneira positiva, né? Elas não precisam ser internadas, elas não evoluem com sequelas graves, né? Agora, existe uma parcela de pacientes que sim, que podem ter algum problema imunológico, né? Um erro inato. E aí são justamente as crianças que elas vão evoluir mal, né? Então são as crianças que têm várias otites graves, né? Que têm pneumonias graves, né? São crianças que às vezes elas não respondem bem às vacinas que foram feitas. Então quando você começa a investigar, elas não têm resposta vacinal, né? Então acho que isso é extremamente importante e a gente tem alguns critérios, né? Que ali durante a consulta com o imunologista, você além da história clínica, que é extremamente importante para você suspeitar, né? Existem alguns critérios ali que a gente obedece de quando que a gente vai pensar que uma criança tem um erro inato da imunidade. E aí, Dé, eu queria que você falasse aqui pra gente se existe alguma prevenção. Ela já brilha o olhinho ali, né? Se existe alguma prevenção eficaz, né, para as infecções respiratórias. E se existe, quais seriam, né, essa prevenção? Essa questão também é diária, né? No consultório do infectologista, às vezes a mãe abre a porta, você já sabe que é isso, a vitamina da imunidade, o remédio da imunidade. E assim, não é mentira que estar bem nutrido, com as suas vitaminas em níveis adequados, é importante para uma qualidade de uma resposta imune, né? Então, se eu tiver uma criança com uma desnutrição proteica importante, ela não vai se defender adequadamente às infecções. Mas não é porque a criança não gosta de salada, não come bem fruta, que a gente tem que usar uma vitamina sintética necessariamente para que ela se defenda melhor, né? Não é porque a criança visualmente não é uma criança com fofinha, né? Que a mãe, ele é tão magrinho, né? Ele é tão fraquinho, ele é tão frágil. Isso não é um sinal de imunodeficiência dentro dos nossos critérios, né? Então, muitas vezes a gente precisa quantificar essas vitaminas. Eu prefiro muitas vezes quantificar a vitamina, ferro, próprio hemograma para ver anemia, para ver quantidade total de células, né? Do que a gente medicar com suplementos, raríssimas vezes, só realmente quando existe deficiência. A deficiência de vitamina D, hoje em dia, é a principal necessidade de suplementação no consultório, né? Que está relacionada com diversos processos metabólicos, desde processos ósseos, né, da síndrome metabólica de uma forma geral, até mesmo a questão imunológica que também impacta, mas isso é um cofator. Não é diretamente, não é porque a vitamina D está baixa Sim, que a criança está pegando gripe. Não é isso, certamente. né? É uma coisa associada. Então, vamos dosar, vamos avaliar. É importante tomar sol, é importante comer bem, é importante estar bem na curva, é importante comer carne, é importante comer verdura, é importante comer fruta. Mas não é isso que vai fazer o seu filho ou sua criança ficar com resfriados de repetição. É muito mais frequente que um sintoma de resfriado, um sintoma de gripe dure mais do que aquelas 1, 2 semanas, porque ele tem uma rinite maltratada, Sim. porque ele tem uma hipertrofia de adenoide, porque ele pegou uma outra infecção superajuntada, porque você mandou a criança doente para a escola, porque você foi com a criança doente numa igreja, né? Porque você expôs ela, porque também uma fala muito frequente minha de consultório é que a doença está no doente, né? E que se a criança está com um bicho A, o bicho B não vai deixar de entrar, porque, ai, coitadinha. Aí é que o bicho B vai entrar. Aí é que o bicho C vai fazer a festa. Exato, Né? porque está vulnerável ali. Aí é a hora.
né? Eu trabalhei muitos anos em ambiente hospitalar e a gente via infecções superajuntadas muito frequentemente, Uhum. né? Então, a gente via infecção bicho A, bicho B, bicho C, tudo junto, né? Sangue, bicho no nariz, bicho no sangue, Uhum. tudo junto. Era natural. Então, assim, as crianças que ficam realmente ruins, muitas vezes elas têm mais de um agente, Com certeza. né? Então, essa coisa do cuidado, de se a criança está doente, tem que guardar. Tem que fazer igual na pandemia. Na pandemia, as crianças não ficavam doentes, Verdade, gente. né? É isso mesmo. Então, assim, o melhor remédio para a imunidade é ficar em casa, né? Eu uso muito o exemplo da pandemia, né? Você na pandemia, você tomava vitamina e podia não usar máscara? Não. Não, né? O que fazia você não ficar doente? Os cuidados Exato. de higiene, Isolamento. máscara. Muitas infecções respiratórias são transmitidas por contato. Sim. A própria bronquiolite. Você vai num hospital, a medida de precaução de bronquiolite é contato. O vírus da bronquiolite, ele fica no ambiente, ele fica na mesa, ele fica na maçaneta, 24 horas, né? Então, essa forma de transmissão por contato é muito importante para infecções respiratórias, né? Então, a prevenção maior é esse cuidado, né? É se manter bem nutrido, se manter precavido, evitar o excesso excessivo e, obviamente, a imunização, né? Então, o que acabou com a pandemia? Vacina, né? O que acabou com as inúmeras pandemias de influenza? Vacina, né? E é isso que resolve. Não tem outro remédio. A fala é: não existe remédio de imunidade que se compra na farmácia. Perfeito. Nossa, adorei a fala dela, viu, gente? Era a minha, que eu tava aqui guardando as 7 chaves, mas ela pegou aqui, né? E é isso mesmo, E né? se não tem que comprar na farmácia, qual é o que tem? Então, né? Dormir bem, fazer atividade física, atividades ao ar livre, né? Ter um acompanhamento regular com o pediatra, uma boa alimentação, brincadeira, né? Muita conversa. Você ter uma vida ali tranquila, o que te deixa ali em equilíbrio, que deixa o seu corpo, né? Fisiologicamente bem. Quando a gente não tá bem, se tem alguma coisa ali, se você dormiu mal, se você tá estressado, se você tá comendo mal, a sua imunidade, ela vai cair, né? E aí, assim, tem muita gente, inclusive, por exemplo, que tem herpes de repetição, né? Vocês já viram? Então, a pessoa fala assim, nossa, porque eu tava muito estressada e aí a minha herpes apareceu. Por quê? Porque o seu sistema imunológico deu deu uma caidinha, né? Então, a gente manter, né, a nossa vida equilibrada, né? Saudável, atividade física, né? Cabeça, né? Tem que estar boa. Então, isso é que mantém a gente ali, né? Imunologicamente bem, né? Então, não tem na farmácia, não adianta chegar com a gente e falar assim, me dá um remédio para imunidade, porque o fulaninho fica tão doente. Mãe, não vai ter como, né? E aí, assim, reforçando o que a Dé falou, com relação ao isolamento, né? Então, assim, gente, criança que tá doente não é para ir pra escola, né? Porque daí, o que acontece? O fulaninho tá doente, ele vai na escola, daí ele contamina mais 5, e aí aquilo vai virando um ciclo vicioso, sabe? Eu sei, assim, que a rotina da gente, né, é muito corrida, às vezes tem gente que não tem rede de apoio, não tem com quem deixar a criança, mas sei lá, a gente tem que começar a pensar aí em algumas estratégias, né? Porque sempre tem aí uma luzinha no fim do túnel. E para finalizar o nosso pod de hoje, né? Eu queria explorar um pouquinho da Débora. Eu queria que ela falasse pra gente ali um pouquinho de um assunto que ela adora, né? Ela não foi, né? Esse podcast não foi assim aleatório, ele foi proposital, né? Para que ela trouxesse assim algumas informações pra gente mesmo de conhecimento com relação às vacinas, né? A importância das vacinas, falasse um pouquinho sobre a vacina, né, do VSR, né, do vírus sincicial respiratório, que acabou de sair, então foi muito comentado. Então eu queria abrir esse espaço, para você falar, né, sobre uma coisa que você tem uma expertise muito grande e manda super bem. Obrigada, nossa, que responsabilidade. Então, bom, as vacinas têm de vários tipos,
né? E de várias formas que o corpo reage a elas, né? E quando a gente vai desenvolver vacina, elas precisam ser testadas em relação a se elas são seguras e se elas são eficazes, né? E qual que é a melhor forma de aplicá-las na população. Então, muitas vezes a gente não consegue ter uma segurança, uma eficácia, uma pega de vacina adequada para a população mais vulnerável, né? Então, classicamente, né, falando de uma forma geral, a gente tem vacinas vivas e vacinas mortas. As vacinas mais seguras são as vacinas mortas. Muitas vacinas mortas são mitificadas, né? Então, por exemplo, a vacina do Covid, ela é morta, mas tem toda aquela mitificação. Uhum. A vacina do influenza, ela é morta, né? Também tem toda essa questão, eu não tomo vacina de gripe por causa disso, aquilo, né? Mas é uma vacina morta, uma vacina segura. É um pedacinho só do vírus, né? Não é o vírus inteiro, né? É só um fragmento viral. Comparado, por exemplo, a uma vacina de febre amarela, que é um vírus vivo, inativado, né? A principal vacina de reatogenicidade, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento quando a gente vai falar tanto de resposta vacinal quanto de risco vacinal. Como a gente comentou anteriormente, né? A infecção pelo vírus sincicial respiratório é uma infecção muito prevalente. Junto com a influenza, ela é a principal infecção de vias aéreas inferiores do mundo, né, para todas as faixas etárias. Acomete crianças e também idosos, né, são as duas populações vulneráveis. É a principal causa de óbito de bebês fora do período neonatal, então a gente tem que ter medo mesmo desse vírus. E a gente não tem ainda uma forma de se defender contra essa infecção viral. E mais do que isso, a gente não tem remédio, né? É uma infecção que a gente não tem remédio, a gente não tem vacina, que mata crianças, né? E muito. E, enfim, a gente fica de mãos atadas, né? Até 2023, a gente só tinha a possibilidade de usar, entre aspas, um soro contra o vírus sincicial, que era um anticorpo monoclonal chamado palivizumab, Synagis, que era disponibilizado para algumas situações pelo governo, ainda mas é caríssimo, né? Mais de 5 mil Sim. reais a dose, com indicação de 5 doses. É um soro que dura 1 mês no corpo do bebê, para crianças muito prematuras, que têm um pulmãozinho mais suscetível, mais vulnerável, que tem probleminhas de coração, ou que tem imunidade Uhum. comprovadamente muito baixa, nesses primeiros 2 anos de vida. E aí, de 2023 para cá, vem surgindo novas opções de se fazer essa imunização, tanto passiva, né, com um novo soro que está sendo desenvolvido, já está sendo testado, um irmão desse palivizumab, que vem aí com uma aplicação em dose única, uma prevenção mais eficaz, que pode ser feita diretamente na criança de risco. Mas a gente não vai falar dele nesse momento, porque ainda não é licenciado, né? E as duas vacinas que ainda não estão indicadas especificamente na criança, por questões também do que a gente falou, né? De resposta e de segurança. Então, por que não aplica a vacina da bronquiolite diretamente na criança? Porque para eu aplicar uma vacina numa faixa etária, eu preciso ter resposta imune e segurança. Uhum. Então, se eu não consigo esses 2 critérios para essa faixa etária, eu não posso aplicar nessa faixa etária. E aí, o que os pesquisadores buscaram uma solução? Foram lá nessa história da passagem dos anticorpos transplacentários que você falou, da mãe para o bebê. Bom, poxa, se quem tem bronquiolite, né, grave, são os bebês nos primeiros 6 meses de vida, eu vou dar a vacina para a mãe grávida e esses anticorpos que eu der para a mãe vão durar na barriga do bebê os primeiros 6 meses de vida. E vai ser maravilhoso porque eu vou proteger esses bebês nos primeiros 180 dias, que é onde tem maior risco da bronquiolite. Então, foi com essa ideia,
né? Que a Brisvó, né? Que é a vacina da Pfizer, né? Passou a ser testada e foi posteriormente licenciada para gestantes. E para que esses anticorpos, que é do tipo IgG, que são os anticorpos que pelas veias da placenta saem do sangue da mãe e caem no sangue do bebê, sejam passados para o bebezinho e conferindo essa imunidade nos primeiros 180 dias. E existe uma outra vacina, que é do laboratório GSK, que foi testada e foi licenciada inicialmente para idosos, né? Que também é disponível. A da Pfizer também pode ser feita em idosos. A da GSK só idosos. Então, uma gestante idosos e a outra idosos. E, de certa forma, a gente tem muita esperança, né? Que na sazonalidade do ano que vem, que a gente começa ali março, abril, março já, fevereiro, março, a gente que é pediatra começa já a ver, né? A gente tem uma redução dessa incidência da infecção pelo vírus sincicial, né? Vamos torcer para dar certo. Nossa, maravilha, uma aula, né, gente? Bom, estamos encerrando o nosso Pode Respirar de hoje, né? Eu acho que foi um episódio muito enriquecedor, com muitas informações. As infecções respiratórias, elas fazem parte do nosso dia a dia, tanto quanto médicas, como quanto mães, que também somos, né? E compartilhamos igualmente a vocês das mesmas angústias em casa, né? Então, eu queria agradecer muito a Débora por compartilhar comigo esse episódio tão enriquecedor, né? E como a gente não tem conflito de interesse nenhum, eu preciso dizer para vocês que vacina é vida, né? Então, se tiverem oportunidade, vacinem os filhos de vocês, tá bom? Pessoal, até a próxima! Até, pessoal. Beijo, querida.